Bom dia, hoje é dia 24 de outubro, são 11h18 da manhã. O momento que nós vivemos no país agora é um momento de muita preocupação, pela minha visão. Nós temos vivido aí censuras arbitrárias por parte do STF, do ministro Alexandre de Moraes, do STJ, enfim, todo o sistema carcomido, corrupto, está lutando para poder derrubar o governo atual e uma possível mudança no país. Uma mudança que não vai vir não pelo governo Bolsonaro, mas através dele. Por ser um único, talvez um governo que apareceu depois de 13 anos de governo petista, que se mostrou ser mais liberal em alguns aspectos, mais conservador em outros, e que desde as suas eleições tem sido completamente atacado, censurado, seus apoiadores têm sido presos. Obviamente, nós vemos aí recentemente o Roberto Jefferson, como ele tratou a polícia, que o Alexandre de Moraes mandou prender ele. Obviamente, está os dois errados nessa história. Primeiro, Alexandre de Moraes, que não se deve mandar ninguém, não se deve prender ninguém por crime de opinião. Crime de fake news não existe, não deveria existir, porque cada um tem a sua verdade, e isso é um fato. Então, e nem receber policiais na bala, né, deveria ser o correto, até porque os policiais não têm culpa, estão ali só seguindo ordens. Também tem o fato de nós vimos aí recentemente todos os candidatos que eram opostos ao Lula. Nós vimos a Simone Tebet, o Ciro, enfim, todas as pessoas que se candidataram para concorrer contra o Lula, apoiando o Lula no segundo turno. É uma coisa meio contraditória, meio esquisita, né? Mas não é surpresa para ninguém. A gente sabe que desde o começo, nós brasileiros, seja de esquerda, seja de direita, antes de ter essa polarização, nós já sabemos que oposição e debate político era teatro. E o Bolsonaro, quando ele veio, ele mostrou esse circo, né? Ele deixou em evidência esse circo, esse cenário, né? De artistas que estavam lá para concorrer contra o PT, quando na verdade todos eles pertencem à mesma área ideológica, todos eles têm o mesmo tipo de pensamento, têm os mesmos ideais e concordam uns com os outros. Estão ali só para fingir que há diversidade, quando na verdade a única diversidade que tem ali era o Bolsonaro. Criticam muito o Padre Kelmon por ter os mesmos ideais que o presidente da República, porém, né, ninguém criticou todos os outros candidatos que depois que esculacharam o Lula depois deram apoio a ele, né? O candidato Padre Kelmon, né? Eu não sou católico, mas tenho meu respeito pela Igreja Católica. Foi muito criticado por dizer que estava lá dando apoio ao Bolsonaro, sendo que em nenhum momento ele mostrou esse apoio ao Bolsonaro. Ele demonstrou ter os mesmos ideais, as mesmas ideologias. E ninguém fala a respeito de, no debate no debate do primeiro turno, todos os outros candidatos terem as mesmas ideologias que o Lula. Ele só foi criticado por esquemas de corrupção que ele foi absolvido. E a preocupação é grande, porque eu sempre acreditei que o Bolsonaro não era o meu ídolo, o meu ideal, nem o meu salvador, mas sim um meio de alcançar um Brasil melhor, através de políticas econômicas em que seria reduzido o Estado, né? O menor imposto, políticas administrativas de descentralização da economia
que ajudariam aos poucos a alcançar esse ideal, esse patamar de país. Mas aí veio pandemia, veio guerra, a mídia já caía de pau em cima, vários fatores de ex-aliados bolsonaros que eram envolvidos em corrupção, e toda vez que o Bolsonaro descobria que era envolvido em corrupção se afastava, para tentar manter a imagem dele. Mas infelizmente, muita coisa veio atacando, veio para poder desanimar, veio para poder derrubar. Não foi só as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal, dos outros poderes, a mídia. Não foi só isso, foi uma verdadeira batalha espiritual que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não gosto de me expor em público, sempre fui um cara muito tímido, mas eu sinto que eu tenho que fazer a minha parte para tentar mudar o país. Eu, obviamente, não acredito que governos, seja de direita, seja de esquerda, sejam capazes de mudar o país. Eu acredito que a mudança de todo um sistema é que é capaz de trazer esse efeito benéfico. Mudança institucional, mudança constitucional, porém, o sistema atual não permite que outro sistema seja criado. Porque o sistema que nós temos alimenta políticos corruptos, alimenta poderosos, alimenta ditadores, sejam eles de toga ou não. E é óbvio que com o governo petista, a ameaça à alimentação desse sistema é pior. Eu acredito que o Bolsonaro não seja o ideal que nós buscamos, mas é um meio para se alcançar esse ideal. Creio eu que na mudança no Senado, a mudança na Câmara dos Deputados, a mudança na Presidência da República possa bater um pouco de frente com todo esse sistema carcomido e tentar mudá-lo de uma vez por todas. Eu tenho visto aí nos últimos tempos o príncipe Luiz Felipe com a sua proposta de nova Constituição, onde a Constituição procura garantir ainda mais a nossa liberdade de expressão, trazer uma liberdade econômica melhor para o país. Porém, eu não acredito que ela consiga ser implementada com esse sistema que nós estamos vivendo, com essa Constituição que não nos permite, com essa instituição. Eu acredito sim que o Brasil precisa de uma revolução. Eu acredito sim que nós precisamos criar uma ruptura institucional, não para destruir a democracia, mas para restaurá-la. Implementar uma nova Constituição, uma nova instituição, criar novos meios em que seja garantida a liberdade econômica e a liberdade social. E isso inclui os usuários de drogas, inclui os armamentistas, inclui as mulheres que querem formar família, as abortistas. Obviamente eu não sou a favor de liberar geral, mas eu quero um país que seja livre, cada um possa ter a sua liberdade e que seja livre economicamente para poder crescer, para que nós possamos crescer e sermos uma potência econômica, que eu sei que nós podemos ser. Então, eu venho aqui me expor minha feição, expor a minha revolta, sujeito a críticas, com certeza, todos nós estamos, mas eu gostaria de pedir que você que acha que um governo PT vai ser menos pior que o Bolsonaro prega ódio, prega violência, que os apoiadores dele pregam violência, e isso não é verdade. Nós nunca pregamos violência, nós nunca pregamos o ódio, nós pregamos a autodefesa e a liberdade de se expressar, a liberdade de mudar uma instituição para melhor, obviamente, e a liberdade de você tomar suas decisões conforme você acha melhor. Talvez Bolsonaro seja a última barreira de defesa entre nós e uma possível ruptura institucional de verdade, não por parte nossa, dos bolsonaristas, do Bolsonaro, dos liberais ou libertários,
mas por parte justamente da extrema esquerda, que de um presidente que apoia Nicolás Maduro, que apoia lá o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Enfim, é difícil citar tantas razões para poder não apoiar o Lula. Não se pode falar mais de corrupção, não se pode falar que o ministro Alexandre de Moraes tem mandado prender qualquer um que critique ele, o cara do bar, o jornalista Oswaldo Eustáquio, a soltura de André do Rap. Ele vem prendendo pessoas que o criticam e soltando criminosos. Mas não vamos falar sobre corrupção do governo, mas sim o momento que nós estamos vivendo. Você realmente acha que sob essa ditadura que nós estamos vivendo, que está sendo pressionada agora para nós bolsonaristas, para quem apoia o Bolsonaro, não vai chegar em você? Você realmente acha que com o Lula no poder, que vai reforçar ainda mais a pressão sobre a direita, você vai achar que vai estar tornando o país melhor? Você não gostaria de uma ditadura militar. Eu não gostaria de uma ditadura comunista. Na época em que eu era mais jovem do que eu já sou, eu acreditava piamente que se o Brasil fosse dominado por militares, nós poderíamos transformar o Brasil, tornar um lugar melhor. Mas depois me veio essa questão. Eu não gostaria de que aparecesse alguém que pensa diferente de mim e tivesse dominância sobre mim, me obrigando a fazer e agir de formas que eu não gostaria de agir. Porque na ideia dele, isso tornaria o Brasil melhor. Então eu não posso agir da mesma forma. Então tenham isso em mente. Tenham isso em mente. Hoje vocês aplaudem as decisões do STF, do STJ, os absurdos, prisão por crime de opinião. E ainda criticam quem se revolta e quer combater isso, mesmo que seja por parte de violência. Também não é o momento de se combater nada em base da violência. E infelizmente, quanto mais houver uma ditadura, maiores são as chances do próprio povo agir de violência. E isso é consequência. Isso não é porque nós odiamos ou pregamos o ódio, mas é uma consequência. Mas vamos deixar de falar motivos para você não votar no Lula ou para você não querer um país ditatorial. Eu vou citar aqui alguns avanços do governo federal e eu espero que você tenha em mente que as coisas elas podem piorar muito. Nós podemos sim chegar a ser uma Venezuela da vida, ser uma Cuba da vida e viver sobre regimes autoritários, viver debaixo de fome, viver debaixo de uma democracia que vai nos prender, que vai destruir com nossas vidas mais do que já destruiu. Não bastou 13 anos de PT, que fez com que muitos amigos meus que trabalharam na Petrobras fossem mandados embora da Petrobras porque a Petrobras ia falir naquela época, no governo Dilma. E que muitos amigos meus que eram militares perderam seus empregos militares por conta da má administração e gestão do governo Dilma, em que houve um esquema de corrupção, um rombo fiscal lá na Copa do Mundo, lá nas Olimpíadas, e que foi feito em 2016 aqui no Brasil. Houve superfaturamento, e aí houve o rombo fiscal, e para tentar diminuir esse impacto, foram mandados muitos funcionários públicos embora. Então, só para lembrar vocês, que eu tenho 26 anos, eu sou novo, não vivi na época da ditadura militar, nem nos tempos da vovozinha. Mas eu nasci em 96, e eu não nasci ontem. Não tem como você chegar para mim e falar que os bolsonaristas pregam ódio porque eu estava vivo, estava vendo tudo que estava acontecendo há 4 anos atrás. Há 8 anos atrás, eu estava vendo tudo que estava acontecendo. Eu lembro de colegas meus apoiando o governo que na época eles protestavam por professores não estarem recebendo salários, por as coisas estarem caras.
E se hoje as coisas estão caras, vocês devem ter inteligência e sabedoria que nós estamos vivemos uma pandemia e estamos prestes a viver uma grande guerra. E que nossa economia depende do dólar. E que o dólar e que o tio Biden lá, o cara que vai mudar os Estados Unidos, né, segundo os democratas, ele tá, imprimindo dinheiro, fazendo a inflação aumentar para poder tentar contribuir com a guerra lá. Não deixar, né, o Putin dominar de novo. Não vou entrar em mérito se isso é certo ou errado. Mas quero que pense. Pense. Coloque no papel. Porque nós estamos, de fato, precisamos viver uma ruptura institucional. Já vivemos a ruptura institucional, né? Então, para encerrar, vou citar aqui alguns avanços do governo federal e para que você não fique só em meias palavras. Vamos lá. Alguns avanços do governo federal. Maior redução e menor índice de homicídio em toda a série histórica. Política contínua de redução e zeramento de impostos. Redução de estupros. Inflação menor que os Estados Unidos e Reino Unido, agora na guerra, depois da pandemia. Menor índice de desemprego desde a recessão causada pelo PT em 2015, o que eu acabei de dizer. Benefício para os mais pobres, 3 vezes maior que o mais amplo do Bolsa Família. É verdade, minha família é bem pobre mesmo. Isso aqui vocês estão vendo, esse quarto aqui, foi dinheiro, foi batalha, foram anos para se construir. Nós moramos na favela, no meio da favela. Bolsa Família de R$60 não estava adiantando de nada. Fim das invasões de terras pelo MST. Isso aqui não é verdade. O MST continua invadindo terra, mas reduziu bastante. Recorde de apreensão de drogas e prejuízo ao crime organizado. Retomada da malha ferroviária. Marco do saneamento básico. Lei da liberdade econômica. Geração de empregos maior que os Estados Unidos. Alemanha e Reino Unido juntos nos últimos 12 meses. Crescimento acima de todos os países do G7 em 2022. Estatais que davam prejuízo gerando lucros. Criação da SEC de alfabetização. Implementação de modelo que reduz o tempo de alfabetização. Implementação do Pix, foi dada agora no governo dele. Contas públicas no azul pela primeira vez em 10 anos. Conclusão de obras abandonadas há 10 anos, com a transposição do Rio São Francisco. Pensão vitalícia para mães e filhos com microcefalia. Maior aumento da história para professores no ensino básico. Esse é outro ponto importante, porque na era do PT, eu me lembro que quando eu era aluno, eu deixava de ter muita aula porque o professor ia se manifestar por não estar recebendo salário. Tá? Hoje em dia é o contrário, o professor fica em casa, não dá aula enquanto fica recebendo salário. Professor de escola pública. Com a desculpa de que está se prevendo da pandemia. Reforma da Previdência. Redução e recorte de tempo médio para abrir empresa no Brasil. Isso é importante também, importante para a economia. Digitalização, recorte de serviços públicos e modernização dos cartórios. Independência do Banco Central, independência da indicação de cargos, técnico para ministérios básicos estatais, implementação do esporte no auxílio à educação, volta do GEPS, privatização da Petrobras, concessão de portos e aeroportos, marco das startups, disponibilização de imóveis da União para habitat social, extinção de 90 mil cargos e funções, quase 1 bilhão de economia no ano, aumento da pena máxima de 30 para 40 anos, fim da saída temporária de presos que cometeram crime hediondo com morte da vítima, criação do Banco Nacional de Perfis Genéricos para auxílio na elucidação de crimes graves, como estupro. Bom, esses foram alguns, dos atos feitos pelo Bolsonaro, alguns que não foram barrados pela Câmara,
pelo Senado, alguns que o STF não suspendeu a pedido do PT, né? E tinha muitos outros por vir. Mas enfim, eu acho que eu já falei demais, já foram 20 minutos de vídeo. E como cidadão, gostaria de expressar nessa revolta. Não falo para aqueles que são bolsonaristas, mas falo para aqueles que votam no PT, acham que votar no PT é a solução para acabar com o ódio, né, estabelecido. E eu quero que vocês analisem se realmente não somos nós que estamos pregando ódio. Vocês realmente não acham estranho todo um sistema se voltar contra um governo? Mídia tradicional, STF, STJ, todos eles em conluio para poder derrubar um homem. Você realmente acha que esse é o lado correto? Não acha que tem alguma coisa errada nisso aí? Você não acha que censurar o jornal que tem uma diversidade política como a Jovem Pan é a solução? Que censurar jornais que têm o seu horário de opiniões de esquerda e horário de opiniões de direita é a solução? Você acha isso? Você acha correto calar youtubers, influencers? Porque se você acha correto, eu devo dizer que o Brasil já não tem mais jeito. Porque se metade do Brasil acha que só ele está certo e que tem que calar o outro, o Brasil não vai nunca ter solução. Porque quem faz o Brasil é você, sou eu, somos nós. A diversidade de opinião, a diversidade de ideias. E se você quer, de fato, eleger um governo que você acha que pode trazer algum benefício para o seu país, você deve ao menos ter em mente não, né? Já era para estar na formação do brasileiro, de que o sistema, se voltar contra o governo, aquele governo que você acredita que pode trazer uma mudança, é repudioso. É de muito repúdio. Mas nós vemos pessoas aplaudindo esse tipo de censura, aplaudindo ditadura, e isso me preocupa. Me preocupa porque lá na frente não vai ter mais volta. Depois que o Brasil tiver com a economia ferrada, aqueles caras que são de direita, que têm dinheiro, vão para os Estados Unidos, país rico. Aqueles caras que são de esquerda e têm dinheiro, vão para outro país, como os Estados Unidos, se manter. Mas nós, que somos pobres, seja de direita ou seja de esquerda, nós vamos sofrer as consequências. Fica aqui o meu apelo. E queria falar muito mais coisas, mas não vou me estender mais. Tenha um bom dia.